A gente vai para a China e Austrália. A Austrália, Ivan, o ano passado e esse ano se posicionou contra a China, inclusive naquele projeto de Open Road, que eles tentaram fazer, Center Road, agora eu não lembro o nome certo. One Belt, One Road. Isso, porque era a ideia da China oferecer dinheiro e comprar o país, a cara da China fazer isso, né? Sequestrar o país, deixar refém. E a Austrália falou, aqui não. Aí a China falou, ótimo, vou meter imposto no teu vinho. A Austrália respondeu, faça. Não se dobrou. E ainda conseguiu países aliados ali para apoiar. Só que a China reagiu furiosamente à adesão da Austrália à nova aliança de segurança de 3 vias com os Estados Unidos e com o Reino Unido. Você diz o seguinte, o porta-voz da Embaixada da China em Washington, D.C., Liu Pingui, acusou as nações de adotarem uma mentalidade da Guerra Fria em relação à China, o que nos causa estranheza, porque é exatamente assim que a China atua, inclusive tentando fazer uma nova rota da seda, né, Ivan? Bom, vamos lá, Camila. Essa pauta vai tomar bastante tempo e eu não quero monopolizar aqui a nossa conversa. Então, a qualquer momento, fique à vontade para interagir, perguntar e fazer as suas colocações, tá, Camila? Pode monopolizar, porque o domingo é teu. Bom, o que acontece? Primeira coisa, a gente precisa separar a Austrália um pouco, deixa a China, a gente vai falar bastante dela, deixa a China um minuto ali. Nós estamos recebendo bastante informações de um controle social muito grande na Austrália. Campos para pessoas não vacinadas, não picadas, perdão, passaportes sanitários, quarentenas, etc. Aqui a gente precisa fazer uma análise de que a Austrália ela tem um problema muito parecido com o do Brasil. Muitas vezes, essas decisões mais autoritárias não são do governo central. E repare, eu não estou aqui para puxar sardinha para o lado do primeiro-ministro Scott Morrison, porque ele poderia fazer muito para evitar isso. Mas, na maioria das vezes, o que você tem é um prefeito, um governador de região tomando a decisão de forma mais precipitada, digamos assim, e adotando essas medidas. Tá? Então, nem tudo parte do governo central. A Austrália, através do seu primeiro-ministro, Scott Morrison, no ano passado, e eu me lembro bem a data, 18 de abril, foi o primeiro país a exigir investigações sobre o vírus na China. Foi um dos primeiros países a evitar, ou pelo menos tentar que não tivesse o tal do lockdown, e lá aconteceu a mesma coisa que acontece no Brasil. A China tem muita influência em alguns governadores de região. A região de Vitória, por exemplo, é uma delas, onde o governador saiu fazendo lockdown e outras medidas assim em conluio com a China. Hoje a gente sabe disso. Então, por que eu estou falando disso, Camila? Porque eu reparei que nas redes está tendo um debate assim, então os Estados Unidos, a Austrália e o Reino Unido são os globalistas contra o bloco russo-chinês. É muito leviano a gente classificar só como globalistas versus chineses e russos. A análise ela é um pouco mais profunda. Então, eu gostaria de convidar aqui a audiência, enorme audiência do seu canal, Camila, a tentar, pelo menos, separar as coisas. Teve gente que me perguntou, então o Jorge Soros falou mal do Xi Jinping, pronto, tá vendo? Esses 3 países já se juntaram para ficar contra a China. Bom, aqui a gente precisa trazer uma informação importante. Reino Unido, Austrália e Estados Unidos fizeram esse bloco, mas não foi do dia para a noite, não foi depois que o Jorge Soros falou que é para ficar de olho no Xi Jinping. Para vocês terem uma ideia, as negociações começaram com o primeiro-ministro Scott Morrison e o ex-presidente Donald Trump. Seria o Trump um globalista, então? Você está entendendo, Camila? É por isso que eu estou pedindo a atenção das pessoas antes de sair classificando globalista versus chinês. Calma. O Scott Morrison, primeiro-ministro da Austrália, foi quem iniciou as conversas e falou para o Boris e para o Trump, olha, se a gente não fizer nada, as Filipinas, Taiwan, daqui a pouco estão falando em chinês. A gente precisa fazer alguma coisa, certo? Então, falando chinês no modo a China vai invadir, né? É isso que eu quis dizer. Então, as negociações começaram bem antes da administração Biden entrar no poder. Esse é um ponto que a gente precisa trazer. Bom, dito isso, de fato,
a gente tem uma movimentação muito grande no Mar do Sul da China, e a China, geograficamente, ela tem esse problema. Agora, com o Afeganistão, eles vão encontrar uma outra via de escape. Mas até o momento, e é por isso que eles têm pressa, mas até o momento, a única via de saída mesmo que eles têm é ali, pelaquela região do Mar do Sul da China. Só que tão logo eles saem, você já tem Filipinas, você tem Malásia, você tem vários países ali, o que impediria, digamos, uma saída mais fácil. O que a Austrália está propondo é o seguinte: vamos formar uma espécie de rede, né? Um amortecedor, dê o nome que você quiser ali, um cordão, para monitorar os movimentos da China. Porque a gente sabe, a China tem potencial para ter muitos soldados, mas a dificuldade da China é levar esses soldados para fora do país. E a saída seria justamente pelo Mar do Sul da China, através de embarcações navais. Então, essa rede seria importante para isso. Nesse bloco aí, dos 3 países, nós ainda, e eu uso a palavra ainda, porque eu não me surpreenderia se logo, logo eles embarcassem nessa, nós não temos o Japão e a Coreia do Sul. Mas são 2 fortes candidatos a entrarem nesse bloco. Para que serve esse bloco? Camila, para resumir mesmo, é o seguinte: olha, mexeu com um, mexeu com todos. Tamo junto. Nada mais é do que a reconstrução do bloco aliado que derrotou os nazistas na Segunda Guerra Mundial. Quando você olha as bandeirinhas dos países que estavam presentes no desembarque da Normandia, em 44, você vai encontrar lá Estados Unidos, Reino Unido, Austrália, e aí vem um ponto que me corta o coração. Lá você encontraria bandeiras da Nova Zelândia e do Canadá. Nesse momento, a Nova Zelândia já, tão logo o acordo saiu, isso me chamou a atenção, já declarou que a Austrália não poderá usar as águas que pertencem à Nova Zelândia para ali passar seus novos submarinos nucleares, que faz parte do acordo. A Austrália está comprando esses submarinos aqui do Reino Unido e dos Estados Unidos. Em uma clara posição de dizendo, primeiro, não me metam nessa treta. Segundo, quase a Nova Zelândia está com a China. Vale lembrar que a gente trouxe aqui no seu canal, Camila, quem acompanha a gente todo domingo sabe, a Nova Zelândia é um dos países que mais adotou as políticas chinesas, digamos assim, no combate à pandemia. É uma pena que um país tão rico, tão importante geograficamente, esteja aí na mão da esquerda, e uma esquerda aparentemente pró-China. Nem todas as esquerdas são pró-China, viu? Isso aí a gente discute outro dia. A gente tem países que a esquerda não vê com bons olhos esse avanço chinês. Não que eles não queiram implantar o comunismo, mas é uma visão de comunismo. Eles querem implantar, e não que a China venha e implante no país deles, só para depois ninguém fazer um recorte aqui e eu virar meme. Com razão. Então, e o Canadá, Camila? A gente tem eleição agora, essa semana, terça-feira no Canadá. E o Justin Trudeau pode cair, ele está em terceiro nas pesquisas, ele convocou as eleições achando que o povo ia dar um suporte por causa que ele quer fazer o que a primeira-ministra da Nova Zelândia está fazendo, ele quer fazer no Canadá. Só que para isso ele precisava apoio do parlamento. E aí ele convocou eleições e aparentemente ele está em terceiro nas pesquisas, ele arrisca até cair fora do poder. Então, o Canadá está nesse período eleitoral e não dá para a gente saber, enquanto não passar as eleições, de que lado que o Canadá pode ficar. O Partido Conservador tem uma chance de vencer lá, e caso os conservadores vençam, aí sim eu acredito que o Canadá volte para o lugar que ele cabe, aí junto com o Reino Unido, a Austrália e os Estados Unidos. Bom, então a gente tem esse apoio comercial, militar entre os 3 países. Eu estou resumindo, tá, Camila? Mas e já surtiu um efeito. A Austrália tinha um acordo para comprar esses submarinos da França. E em um telefonema, a Austrália ligou para a França e falou: não precisamos mais do submarino, tá? A gente vai comprar dos Estados Unidos e do Reino Unido. Na quinta, o ministro das Relações Exteriores da França já veio a público dizer que aquilo ali foi uma facada nas costas, que eles não esperavam esse comportamento da Austrália, muito menos dos Estados Unidos e do Reino Unido. Bom,
Na sexta-feira, a Austrália respondeu dizendo, olha, não é bem assim a história, a gente já tinha avisado que não ia mais comprar os submarinos, vocês que não deram bola. Mas aí a gente vai entrar numa questão política da França, Camila, que se essa semana for uma semana normal, que eu acho muito difícil, seria interessante um dia a gente separar aqui uns minutinhos, porque a França, eu não sei cozinhar, mas eu sei que uma panela de pressão, ela, se você não cuidar, ela explode, né? Tem isso. A França hoje é essa panela de pressão prestes a explodir. Camila, alguma pergunta? Não, Ivan, a minha pergunta é: isso fortalece a China? O quanto isso vai refletir no Brasil? Porque o Brasil já está numa situação interna muito delicada. Se ocorrer uma situação externa, aí a gente quebra de vez. Bom, obviamente que esse movimento deixa a China numa posição muito fraca. E aí a gente vê o quanto a China é vulnerável, sabe? Nos últimos anos, a gente aprendeu de maneira errada de que a China é invencível. E ela não é invencível. Do mesmo jeito que a Alemanha nazista não era invencível, a China de agora também não é. Mesmo aliada com a Rússia, ela não é invencível. E mais, ela é muito vulnerável. E ela tem, por exemplo, esse calcanhar de Aquiles aí justamente no Mar do Sul da China, que só tem o nome, porque o mar não pertence a ela. Então, deixa a China, sim, em uma posição mais fraca. A minha pergunta é só o seguinte: esse movimento não pode ter sido tardio. Ele deveria ter acontecido 5, 6, 10 anos atrás. Mas antes tarde do que nunca. Isso aconteceu por causa da Austrália. Então, realmente, a China não gostou, tanto que ela acusou, né, os países de usarem essa mentalidade da Guerra Fria, e é aquela coisa, sentiu o golpe, porque é justamente de Guerra Fria que nós estamos falando. E os chineses querem passar a impressão ao mundo de que não, nós não estamos em Guerra Fria, e de que o vilão da história é os Estados Unidos e o Ocidente, que procuram aí um culpado para apontar os dedos por causa da questão da pandemia. Recentemente vazou um relatório de que os chineses estão gastando dinheiro no Ocidente para reverter a narrativa da pandemia e culpar os Estados Unidos pela pandemia. O que, em partes, eles não estão errados, tá? Porque aí a gente entraria na questão do Dr. Fauci. Mas o filho da criança, o pai da criança é a China, isso ninguém pode negar. Então, sim, a China fica em uma posição mais vulnerável, com certeza. Quando duas potências, como o Reino Unido e os Estados Unidos, se juntam assim, de uma maneira tão... Eles sempre foram parceiros, mas ampliam, digamos assim, o raio de ação deles, e ainda mais com um parceiro como a Austrália, deixa a China em uma posição mais vulnerável, com certeza. E além do Japão e da Coreia do Sul, anotem, a Índia está louquinha para entrar nesse pacote aí também. Então, para quem trabalha com geopolítica, assunto não vai faltar para as próximas semanas, Camila.